Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Os solteiros, namorados, que ainda não casaram, né? Lógico. Os noivos podem participar do jantar dos namorados, segundo a diretoria. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro. Com ponta de diamante está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Enquanto seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus azerins junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros, nas montanhas no campo aberto, a tua riqueza e todos os teus tesouros dar-los-ei como despojo por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque acendeste um fogo na minha ira, o qual arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Pois é como o junípero no deserto, e não verá vir bem algum, antes morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta pintainhos que não são do seu ninho, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se mostrará insensato. Jeremias, ele não era um profeta muito querido. Até o rei odiava Jeremias. E tanto que, quando ele leu o seu livro, ele cortou e jogou no fogo. Porque era um profeta que ele profetizava da parte do Senhor juízo para o povo. Essa palavra que eu vou trazer essa manhã, irmãos, não é uma acusação. Mesmo porque o acusador é Satanás. E eu creio que essa palavra, essa manhã, ela vem da parte do Senhor. E eu estou aqui como um profeta do Senhor.
tenho colocado a minha vida na presença do Senhor. E tenho pedido que o Senhor me use para a glória do seu nome. Então, não vou fazer uma reflexão sociológica, mas, como eu disse, não é uma acusação, mas é um despertamento para nós. O povo de Deus, no passado, que eram os israelitas, eles foram tirados do Egito com mão forte. Os irmãos conhecem a história. E quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eu creio que foi um momento assim de grande comunhão com Deus, de grande avivamento no meio do povo. Um povo que estava há muito tempo vivendo no Egito, convivendo com aqueles deuses. Eles precisavam de presenciar e vivenciar algo sobrenatural da parte de Deus. Eles já tinham vivenciado isso na retirada deles, através da derrota dos deuses do Egito, mas na travessia aquilo se consolidava, aquela intimidade com Deus, onde eles comprovavam a presença real de Deus no meio daquele povo. E essa comprovação precisa existir no meio do povo de Deus. E Miriam, ela adorou ao Senhor. Ela dançou, cantou na presença do Senhor, e o povo todo louvou ao Senhor por causa daquela grande confirmação de que Deus estava no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E esse povo foi conduzido pelo deserto, sustentado, livrado pelo Senhor. E o propósito desse grande livramento, Deus separou esse povo, santificou esse povo, para que as nações conhecessem esse Deus poderoso. E realmente as nações conheceram, ao ponto de chamarem o Senhor de o Deus de Israel. Eles se identificaram com Deus de tal forma que eles eram conhecidos como Deus de Israel. E as nações temiam esse povo, porque o Senhor era com eles. Mas quando esse povo se estabeleceu na terra, se cumprindo as profecias e as promessas do Senhor na vida desse povo, que eles começaram a viver anos após anos no seu cotidiano, aconteceu algo que entristece muito a minha alma, que é próprio do ser humano. Eu vejo isso em toda a história, inclusive na história da igreja. O povo, ele começa a afrouxar esse relacionamento com Deus. O seu coração já não arde mais. E eles começam a olhar para os povos em volta. E aí começam a copiar as práticas dessas nações em volta.
e aí começam a pecar contra Deus. E eu estava meditando, assim como a santificação, ela é progressiva, o pecado também é progressivo na vida do ser humano. Dificilmente nós cometemos um pecado grotesco assim de imediato. O pecado, ele toma conta da vida do ser humano aos poucos. E o ponto de partida para a abertura que nós damos ao pecado é quando nós começamos a negligenciar esse relacionamento com Deus. Esse texto aqui, irmãos, ele é muito democrático. Eu gosto muito porque ele nos coloca em um mesmo patamar. E é isso que acontece quando Deus olha para nós. Deus nos olha como iguais. Deus pagou, inclusive, o mesmo preço por todos nós. Hoje nós somos este povo de Deus. A igreja hoje é o povo de Deus. Eu dou graças a Deus quando eu venho falar a uma igreja e eu vejo que através dos cânticos o Senhor começa a falar no tema que nós estamos guardados no nosso coração para entregar à igreja. Até o Arnaldo falou sobre essa situação de pecado em que a igreja às vezes vive. Quando eu falo igreja, irmãos, todos nós, porque se um membro da igreja ele está nessa condição de pecado, de não ter uma comunhão plena com o irmão, ele está em pecado. Isso é a palavra de Deus que fala. E o pecado, irmãos, aqui, Jeremias, usado por Deus, ele diz que o pecado é como se tivesse escrito com um ponteiro de ferro. Imaginem uma mesa bem bonitinha de mármore ou de um outro material, e você vem e risca um carro novo, por exemplo, é um exemplo. A pessoa chega com um metal ali e risca. É assim que o pecado marca a vida, e aquilo ali não tem mais jeito. Ele usa também a figura do diamante. O diamante, ele é um mineral dos mais duros que corta até o vidro. Marca, corta. Essa ideia que Jeremias quer passar da consequência, o estrago que o pecado faz na vida do ser humano. E que nós, aos poucos, vamos nos acostumando. Parece que precisa de Deus, de vez em quando, dar uma sacudida na gente. A gente precisa de acontecer alguma coisa na sua vida para a gente despertar. Graças a Deus, porque o Senhor ainda faz isso conosco. Triste é aquela pessoa que não acontece mais nada na vida dele, o Senhor já deixou de falar. Porque, irmãos, no momento em que nós pecamos, o Espírito de Deus, Ele fala a nós. Nós é que não damos ouvido. E nós começamos a viver em sociedade
fazer amizades com pessoas que não têm o Senhor na sua vida e têm as suas práticas pecaminosas. E aos poucos nós vamos nos acostumando e vamos copiando aquilo que eles fazem, como o povo de Israel naquela época, e daqui a pouco nós estamos iguais a ele nas mesmas práticas, não há diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma. Simplesmente não adulteramos e nem roubamos assim à vista, e nem praticamos esses pecados grosseiros, mas a nossa convivência, a nossa prática, as nossas reuniões, o nosso lazer, o nosso dia a dia, é igual ao incrédulo. Não há diferença. E aí, quando nós vamos orar, irmãos, quando nós vamos orar, e é um hábito que nós perdemos ao longo do tempo, a oração. Antigamente a igreja toda orava de joelho. Nós orávamos de joelho na igreja. Vocês acreditam? Orávamos de joelho. O tema da nossa oração, plantão de oração, da semana, esse final de semana, é a adoração. E nós, de madrugada, eu não sei se eu consigo falar, de cor, os alvos, o adolescente, campamento dos adolescentes, depois orar pelos jovens, que vai ter um evento, eu não entendi bem como que evento é esse que vai ter com os jovens, de adoração, jardim de adoração. O terceiro é orar pelo país, né? Orar pelo nosso país, restauração da economia e tantas outras coisas. Depois orar pela igreja perseguida. Orar pelos os pequenos grupos, para que as estratégias não sejam apenas estratégias humanas. E depois orar pelos enfermos. Poucos nomes foram colocados ali. O João Pereira, a irmã Ita, o Lucas, o pai, os pais da Cida na oração estavam, e a irmã Fátima também, eu acho. Então eu queria esclarecer, a irmã Fátima, ela não tem cirurgia marcada, ela ainda vai fazer um exame para daqui a um mês, para ver se ela tem que passar pela cirurgia. Mas graças a Deus o Senhor tem fortalecido o nosso coração, ela tem sido fortalecida e Deus tem nos abençoado. E como eu estava falando, quando nós vamos orar, irmãos, nós nem choramos. Quanto tempo faz que nós não choramos na presença do Senhor? Quanto tempo faz? Hoje eu tive uma grata surpresa na madrugada. Eu gostaria que o Lucas e o Wesley ficassem de pé, lá atrás. A esposa do Lucas está aí também, né? Muito bem. Esses dois jovens, eles estão frequentando a igreja, obrigado, sejam bem-vindos. Assim como tem alguns irmãos que estão frequentando a nossa igreja. E eu tive a grata surpresa, cheguei aqui, tinham bastante jovens, às 2 horas, e eles foram embora, e eu pensei, eu vou ficar sozinho aqui, né? Aí Deus mandou esses rapazes, como representando os anjos, para orar comigo. E começaram a fazer perguntas sobre a igreja, que talvez eles possam
ser membros aqui da igreja. E nós conversamos, gostei deles de cara e eles gostaram de mim, até acho que o Jorge ficou preocupado em sair e me deixar porque não conhecia eles. Eu notei isso. Mas conversamos e aí cantamos hinos que eles não conhecem, os hinos do cantor cristão, acharam muito bonitos. E aí depois eu falei assim, olha, nós vamos orar, eu tenho costume de orar de joelho. Até eu trouxe um negocinho aqui para mostrar para vocês. Não sei se tu trouxe, César. Ih, rapaz, não trouxe. Ah, trouxe, está aqui. Quem foi na Serra da Mesa, os varões sabem o que é isso. Isso aqui, irmãos, é para os varões guardarem e orarem. A Sandra usou um termo, as irmãs de oração. Foi criado esse jargão no meio do povo cristão, as irmãs de oração. Na Bíblia não tem irmã de oração. A Bíblia tem homens de oração. Acho que a Bíblia chama a atenção dos homens para orarem, justamente porque eles não oram. E eles passam a responsabilidade para as mulheres. Com exceções, tudo tem exceção. Mas os homens precisam tomar essa posição. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz que os homens devem levantar mãos santas, limpas, sem contenda. Então, quando nós dobramos o nosso joelho, nós precisamos, irmãos, ser como o povo lá que atravessou o Egito, sentir a presença de Deus. E aí eu falei para os jovens que nós íamos dobrar o joelho e que grata surpresa. Ele falou, não, nós também oramos de joelho. Eu falei, olha que benção. E ajoelharam, um ajoelhou ali, outro aqui, e de repente eles estavam chorando. Eu falei, gente, esse povo é crente. Irmãos, Jeremias, ele faz referência aos filhos. Nós fazemos reflexões sobre os filhos. Muitos pais não estão com filhos na igreja. Louva a Deus pela vida de alguns pais que seus filhos estão na igreja. Louva a Deus, glória a Deus, meu irmão, pela sua vida. Mas muitos filhos não estão na igreja, porque o pai, ele não deu esse exemplo de oração. Ele deu outros exemplos. Os seus altares não foram os altares do Senhor dos Exércitos. Eu, quando vejo uma criança fazendo alguma coisa feia, eu olho para o pai dela, porque o pai é que é culpado, o pai é que ensinou aquilo. Jeremias, ele faz uma comparação. E aí, irmãos, é como eu disse, eu não vou citar pecados aqui, mas o princípio do pecado está nesse afrouxamento, nesse relaxamento de comunhão com Deus, hábitos de comunhão com Deus. Jeremias, ele faz uma comparação. Aqui ele diz que, deixa
Deixa eu ler o texto todo. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, está gravada na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Enquanto os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus azerins, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros, nas montanhas, no campo aberto, a tua riqueza e todos os teus tesouros dá-los-ei como despojo por causa do pecado em todos os teus termos. Para eles, irmãos, a riqueza principal estava no templo, que foi destruída. Foi destruído. Assim tu, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque acendeste um fogo na minha ira, o qual arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o varão que confia no homem. E a gente usa isso como jargão também. Mas a parte B do versículo diz: e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aqui está o princípio da derrota na vida do homem. Apartar o seu coração do Senhor, apartar a sua mente, os seus pensamentos. O pensamento está em outras coisas. Eu falei lá na Ceia da Mesa que a secularização, irmãos, não é tanto você abandonar a Deus, apostatar da fé, mas a secularização mais sutil é quando você coloca Deus em segundo plano. Tudo está em primeiro plano e Deus está em segundo plano. Se der tempo, aí eu vou falar com Deus. Pois é como o junípero no deserto. Aqui que é a comparação que ele faz entre o junípero do deserto, que eu sei que vocês não sabem o que é isso. O junípero do deserto é uma árvore no deserto, e as suas raízes são rasas. Então ela é uma árvore fraca, de aspecto não muito bonito. Em alguns lugares ela fica só um arbusto. A Nina falou que é um arbusto. O junípero do deserto. O junípero do deserto, irmão, é aquele servo de Deus que não cresce espiritualmente. Ele não tem profundidade no conhecimento bíblico, ele não tem profundidade na oração, ele não tem profundidade espiritual, ele é raso. E não passa disso. Para ele está bom. Está bom. Só que não verá vir bem algum, antes morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. A pessoa que não tem essa profundidade com Deus, irmãos, por mais que ele tenha sucesso na vida, ele não é feliz. Está lhe faltando alguma coisa. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Verso 7. Aleluia. E ele faz aqui, começa a citar o Salmo 1, faz parecido com o Salmo 1. Porque é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Pode vir o calor da tribulação. Ele não tem medo.
pode ser cercado por qualquer angústia, ele não teme. Porque é uma árvore frondosa, as suas raízes são profundas. A palavra de Deus flui da sua boca com uma facilidade magnífica. Porque ele lê a Bíblia. Porque ele ora. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Aleluia. 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 Esse servo do Senhor, você chega perto dele, meu irmão. Aleluia. Você é abençoado pela presença desse servo de Deus. Porque ele tem sombra. Aleluia. Ele tem fruto. Aleluia. Você não quer sair mais dali, porque ali há abrigo. A presença de Deus está ali, a bênção de Deus está ali. Ele é diferente, meu Deus, desse junípero do deserto lá. Você só de bater os olhos na pessoa, você glorifica a Deus, porque o seu semblante é santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é cheio do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Abandonar aquilo que impede sermos cheios do Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos estreitar essa comunhão com o Espírito de Deus, viver no Espírito, andar no Espírito, pensar no Espírito, glorificar no Espírito, adorar no Espírito. Irmãos, não somos juníperos do deserto. Nós somos árvores frondosas. Aleluia. E a partir de hoje, irmãos, vamos pensar nisso. Porque o nosso coração é enganoso. Sempre a gente pensa que está bem. Mas não estamos. Eu vou encerrar por aqui. Mas nós vamos dobrar o joelho.